Na Gênese, no final dela, onde nós temos lá no capítulo 18, os tempos são chegados, nós temos lá sinais dos tempos e a nova geração. Eu estou usando aqui o título da Gênese, primeira edição. Tá? Recentemente nós tivemos já uma discussão sobre isso. A quinta edição para frente sofreu modificações, que não se pode afirmar que tenha sido Kardec que tenha sido feito. Então, a gente vai ficar com a primeira edição. A primeira edição tem esse título. E nesse título, Sinais dos Tempos e a Nova Geração, os espíritos e Kardec fazem uma reflexão. Veja, é o último capítulo do último livro da codificação. Tá? Fechando as obras básicas. Nesse capítulo, são apresentados os elementos que vão fazer com que nós compreendamos o processo de regeneração que nós nos encontramos, quais são os elementos que nós temos que ter para isso, onde nós precisamos efetivamente nos pautar para uma sociedade melhor, e quais são as características da chamada nova geração. Não que a nova geração está acontecendo, ela já estava acontecendo em termos de desenvolvimento. Kardec escreveu e publicou a Gênese em 1868, no século XIX. Já estava o mundo entrando no processo de regeneração e já estava havendo esse tipo de situação. A nova geração já estava participando do processo de reformulação das ideias e da humanidade. Portanto, quem achar que é agora que vai acontecer isso, muito enganado. Já está acontecendo há bastante tempo. E a gente vai discutir isso agora, até que ponto nós estamos participando disso e como nós efetivamente vivenciamos isso. Primeira coisa, espírito superior não põe data. Tá bom? Vai ter, no tal período, vai ter uma mudança da humanidade moral. Espírito superior não põe data. Ai, mas e disseram aquele negócio de data limite, não sei o quê, sem querer desmerecer ninguém, mas vamos entender Kardec. Está lá no capítulo 16, Teoria da Presciência. Os espíritos verdadeiramente sábios jamais predizem acontecimentos para épocas determinadas. Começa por aí a ideia de que não existe data no calendário para falar que a partir daí a humanidade vai ser outra. Que humanidade a gente está falando? Vamos tomar cuidado com isso. Limitando-se a prevenir-nos dos segmentos das coisas que convenha conheçamos. E aí continua. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo o que se queira. Se quiser perguntar coisa para os espíritos, eles vão responder qualquer coisa. Não sei que tipo de espírito está respondendo, mas vão responder. Sem se preocuparem com a verdade. Filósofos, a verdade é o que nós buscamos. Se tem alguém que não está buscando a verdade de maneira séria, cuidado com as informações dessa pessoa. Divertindo-se com os terrores ou com as decepções que causem. Soube recentemente, eu não estava acompanhando, mas parece que essa semana teve mais uma data que ia acabar o mundo. Agora em abril. Enfim, cada hora aparece um negócio desse, né? Saibam que isso somos nós, porque, vejam, há relatos desde o século 1000, que as pessoas achavam que quando chegasse no século 1000, o mundo ia acabar. Familiar? E aí foi vindo, e aí sempre os povos colocavam essa proposta, ou tinham algum tipo de superstição, de que haveria um cataclisma e que a humanidade seria reformulada de maneira brusca diante de alguns sinais. Biblicamente, isso está registrado também. No Apocalipse, isso está lá registrado. E nós vivenciamos há milhares de anos essas histórias de que o mundo vai acabar. O mundo vai acabar mesmo, geologicamente falando, porque todo planeta, uma hora,
ele não tem mais força, ele acaba. Todo o planeta vai acabar. Mas demora alguns milhões de anos para acontecer isso. Então não se preocupem, não vai ser agora. Mas o planeta está se transformando. O planeta está em atividade. Olha só o que eu estou dizendo. A humanidade sempre colocou isso como se fosse algo, mistificou o processo de transformação natural que o progresso gera. Todo mundo já ouviu falar, e eu vou falar, e podemos conversar isso se alguém quiser, mas surgiu no movimento espírita um diz-que, porque eu conversei com o Chico, e o Chico disse. Começa por aí. Conversou com o Chico, que já desencarnou, e o Chico disse, começa por aí a credibilidade da fonte. Até que ponto uma informação ela é séria ou não. Independente se o Chico tenha dito ou não, mas vamos entender a lógica do processo. Se espírito superior não marca data, que tipo de informação seria crível para efeito de racionalidade? Estou lembrando que nós somos espíritas numa proposta filosófica, né, Sônia, de reflexão, e nós não temos aqui preocupações em trabalhar assuntos que possam melindrar um ou outro, porque nós estamos buscando a verdade. Existe no movimento espírita um misticismo brutal, que, de novo, é fruto da dominação carismática, e as pessoas se aproveitam da dominação carismática para também ter poder e espalhar e disseminar coisas que podem fazer sentido ou não num próprio movimento. Falou que disse, que conversou com o Chico, e o Chico disse isso, não quer dizer nada. Nada para efeito de racionalidade. Nada. Mas aí vem a idolatria e a dominação carismática. Portanto, se alguém vier com essa história de que o mundo, como não só de uma vez, mas várias vezes já disseram coisas, barbaridades, de que o mundo ia acabar e não acabou, por mudanças nesse sentido, com datas. Mas isso está destruindo a minha imagem que eu tinha. Não é destruir. Nós adoramos e respeitamos com dignidade qualquer pessoa. O que nós não podemos fazer é a fé cega. A fé cega é a grande inimiga do espiritismo em termos da busca da verdade. A dominação carismática impede isso. Se não tem data, não tem data. Não adianta pôr no calendário ali, data limite. É bom para fazer filme e tal, data limite e tal, mas não tem conotação séria doutrinária. Não tem. Tem mística, mas não tem doutrinária. O que mais que nós temos nesse capítulo? Vejam lá. Isso aí é Kardec falando nos sinais dos tempos, tá? Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Tudo progride, tudo progride. Não tem nada que não progrida. Tudo progride. Fisicamente e moralmente também. Fisicamente e moralmente. Os próprios espíritos nos disseram, nós não retroagimos em termos de evolução espiritual individual. Se nós não retroagimos, e nós sempre somos impulsionados pelas leis naturais a progredir, hoje nós somos melhores que ontem. Isso é um fato. Hoje nós somos melhores que ontem. Se hoje nós somos melhores que ontem, achar que o passado era melhor que hoje, não faz sentido. Um saudosismo um tanto curioso, mas que deturpa essa realidade, de achar que a sociedade era melhor no passado do que era hoje. Falso. Falso. Hoje nós nos respeitamos. Hoje nós não precisamos sair nas ruas com espadas, desafiando um ao outro, duelando no Brasil. Mas há regiões no planeta onde as pessoas, para resolverem problemas de inimizade, se matam. Sem nenhum tipo de problema. Mas no Brasil, ok, porque a humanidade é assim. Mas nós temos que olhar a média. Hoje, nós respeitamos, nós temos um processo de respeito ao ser humano, de maneira geral, diferente do que nós tínhamos algumas décadas atrás. Não precisa ir muito longe. Direitos nós temos hoje e respeito nós fazemos hoje. Isso é sinal de progresso. O que não é
passível de achar que vai ficar incólume é o progresso. Tudo vai progredir. E aqueles que acham que vão interromper a marcha do progresso, como os próprios espíritos dizem, pode tentar, mas não vai, não vai conseguir. Vai ser esmagado pela roda do progresso. Nada vai ser impedido de progredir. Então, quando alguém diz, e aí é outra crítica dentro do movimento espírita, e separa, eu sou progressista ou eu sou conservador, isso aí é rótulo que querem usar uma agenda que existe pelas organizações políticas, inclusive, transitórias hoje, e transportar para a mensagem espírita para segregar o próprio espírita. Espírita é espírita. Espírita é espírita. Não tem espírita de um jeito, espírita de outro jeito. Espírita é espírita. Espírita é espírita. Se o espírita é palmeirense, se ele é corintiano, se ele é são paulino, se ele é santista, isso é outra coisa. Não tem nada a ver. Se ele abraça essa ideologia ou aquela ideologia econômica ou sistema econômico, é outra coisa. O espiritismo não tem uma proposta de unificar algum tipo de sistema capaz de transitoriamente resolver os nossos problemas. O espiritismo está preocupado com as leis divinas, não com as leis transitórias. Eu vou trazer alguns aspectos aqui interessantes para reflexão. Kardec, claro, Kardec sempre se colocou, e ele se colocava mesmo, ele não tinha receio de se colocar. Nós defendemos a liberdade individual do ser. Qualquer coisa que oprima o ser humano, em nome do coletivo que seja, você está ferindo a liberdade de consciência. Nós temos que tomar cuidado na hora de falar de sistemas. Como esse tema ele tem aspectos políticos, ele é pertinente nós trazermos aqui. Cuidado com essa ideia de achar que o espírita tem que seguir este ou aquele partido. Não. Isso é escolha de cada um. Espírita é espírita. O que nós temos é a liberdade e o livre-arbítrio para decidir os nossos atos e as nossas escolhas. Achar que o espírito tem que ser aquilo. Você está querendo fazer o que a dominação carismática faz, ou muitas vezes. Eu quero impor a minha vontade e transformar o espiritismo numa doutrina de cabresto, onde todo mundo vá, onde eu quero que ele vá. Isso aí é típico de líder carismático. Líder carismático é todo mundo servindo e apoiando as ideias dele, e não trazendo uma reflexão que permita o respeito às leis e instituições dentro de uma proposta maior de sociedade. Tudo vai progredir, seja formalmente, seja fisicamente, quanto também moralmente. Então, não tem essa de que eu sou mais progressista, tudo progride.